Boa tarde aos colegas. É com muita honra que nós estamos aqui no Greenpeace e vamos fazer uma entrevista, um bate-papo com a Rosana Vilar, que é analista de comunicação da ONG. Boa tarde, Rosana. Rosana, primeiramente eu gostaria que você falasse o que é o Greenpeace e qual a missão da ONG. Então, o Greenpeace ele foi fundado no Canadá na década de 60. Ele nasceu de uma atividade, de uma manifestação não violenta contra testes nucleares dos Estados Unidos, ali no norte do Canadá. E a partir daí que surgiu essa filosofia. É uma ONG de proteção ambiental, então o nosso foco é chamar a atenção para questões que prejudiquem o meio ambiente como um todo. Nós temos uma política de não violência, né? Então a gente trabalha com ações para chamar a atenção mesmo para os problemas, né? Então ações bem-humoradas, ações de comunicação, com pesquisa, levantamento de dados e expondo mesmo os problemas e as relações dele com causas econômicas e sociais. Muito bem. Vocês estão há quanto tempo na Amazônia? No Brasil, o Greenpeace está desde 92 e o escritório da Amazônia é um dos mais antigos. A gente já está aqui há 15 anos, com essa sede aqui em Manaus, já nesse prédio. E qual o objetivo da ONG em vir atuar na Amazônia? A Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é um tema e é um bioma muito importante. Então essa campanha de Amazônia é a maior e a mais importante que o Greenpeace tem aqui atualmente no Brasil. Tem outras campanhas, mas essa é invariavelmente o carro-chefe. Então a gente trabalha expondo a questão do desmatamento na Amazônia e tudo que envolve, o que causa esse desmatamento. Então aqui a gente tem um mapa que mostra o que a gente chama, que é conhecido como Arco do Desmatamento, que é essa região toda em vermelho aqui, que são as áreas desmatadas. E é uma região que ela vem crescendo em direção à floresta amazônica, ela vem fazendo um cerco mesmo, uma pressão. A gente aqui no Amazonas, no estado do Amazonas, os principais problemas estão no sul do Amazonas, que ele pega esse finalzinho aqui do ar. E que até hoje não é maior, não entrou muito mais nisso, porque aqui no estado a gente não tem acessos via estrada ou bons acessos terrestres, então isso dificulta a ação dos desmatadores ilegais. E é por isso que hoje a gente tem um bom cenário aqui de preservação no Amazonas. Mas em Humaitá, por exemplo, já está uma situação muito crítica, onde você já vê tudo isso que vem atrelado ao desmatamento, com violência, assassinato de indígenas, tensões por grilagem de terra e falta de gestão dos governos responsáveis por cuidar dessas áreas e por cuidar da preservação dessas áreas. Bem, conforme o que foi exposto, nós vimos que uma das grandes preocupações, se não a maior, né, é a questão do desmatamento, realmente preservar a nossa floresta amazônica e tirando essa questão do desmatamento, quais são as outras ações que a ONG desenvolve na Amazônia? Tá, assim, para combater a questão do desmatamento na Amazônia, a gente foca nos principais vetores que causam essa degradação ambiental, que aqui na região são 3 principais. Então, é a atividade madeireira ilegal, a produção de soja e a produção de gado para a indústria pecuária. Que na verdade são 3 coisas que estão intimamente ligadas, assim, uma sempre leva a outra. Então, normalmente, o que acontece? Tem aquela região, aí entra um madeireiro ilegal, ele começa a retirar a árvore, até que a área já está bem degradada. Quando a área já está bem degradada, eles saem dessa área, aí entram os grandes ruralistas, que aí limpam o que sobrou para começar a produzir soja, por exemplo. Aí quando ele produziu soja extensivamente, a terra já não dá mais para produzir soja, aí eles tiram a soja e abrem para fazer campo de pasto para gado. E aí, quando aquilo já não presta para mais nada, é igual gafanhoto, eles partem para outro, e para outro, e para outro. Então não existe e vão comendo pedacinho por pedacinho. Então, assim, o governo falha em vistoriar isso e mapear essa degradação, falha em garantir
a origem desses produtos que são fabricados aqui na Amazônia. Então a gente denunciou há pouco tempo um esquema de lavagem de madeira ilegal para vender para o mercado externo, inclusive. Então a gente constatou casos gravíssimos de fraude no Cisflora, especialmente no Pará, mas assim na Amazônia generalizado. Isso acontece em vários lugares, fraude nesse sistema, fraudes nos sistemas de CAR, e falta uma maneira do Estado conseguir controlar todas essas atividades, que hoje em dia é muito ineficiente. E claro, agregado a tudo isso, a gente trabalha também com as causas, né, que não é só o desmatamento. Todas essas atividades ilegais na região também causam violência, causam assassinato, e uma série de problemas sociais também para as populações tradicionais. A gente tem um case de muito sucesso que acho que a gente pode dizer que é o maior sucesso da nossa campanha aqui na Amazônia, que é o case da soja. Nesse caso da soja, assim, a gente identificou, a gente tem um departamento de pesquisa, e esse departamento de pesquisa ele faz mapeamento já referenciado, a gente faz atividades de campo para medição em loco, e daí depois de alguns anos de pesquisa, em 2006 a gente lançou um relatório que é esse daqui, que chama Comendo a Amazônia, Eating Up the Amazon. E a gente lançou esse relatório internacionalmente. Por quê? Porque boa parte da soja que a gente produz na Amazônia, a gente vende para o mercado externo. Então a gente, nessa campanha, nosso foco foi falar para os compradores, olha, a soja que vocês estão comprando, ela está financiando o desmatamento da Amazônia, né? E aí a gente atacou, assim, alguns clientes símbolo, assim, né? Então na Europa, nos Estados Unidos, a gente atacou fortemente o McDonald's. Falando para o McDonald's, olha, essa soja que você usa para alimentar o seu frango, ela financia o desmatamento na Amazônia. Com isso, a gente fez o McDonald's pressionar a Cargill, que é uma grande trading, né, que a gente chama, que é quem compra dos pequenos produtores de soja e vende para o mercado externo. Aí o McDonald's fez pressão para a Cargill e falou assim, bom, a gente não quer nosso nome envolvido com isso. Rosana, então, uma das principais ações da ONG é justamente esse protocolo chamado de moratória da soja. Como você falou, isso deveria ser provisório e se tornou permanente. Você atribui a causa disso, digamos assim, vocês resolveram algo que o poder público deveria ter feito. Então você acha que pelo fato de ter sido tão eficiente, houve uma acomodação do poder público, já que vocês estavam atuando de maneira tão eficiente nessa área? Não foi, eu não diria que foi uma acomodação, foi a manutenção de uma falta de vontade política que já existia. Não era um problema antes, eles continuam não vendo isso como um problema. Essa é a questão, a mentalidade não mudou. Apesar de ter sido provado que o acordo foi efetivo na redução do desmatamento, ainda não existe essa preocupação. Eles acham que não é um problema. Então ninguém age. Então, como sempre, vem a questão também do financeiro, né? Do financeiro, da falta do governo federal enxergar a Amazônia com uma visão de desenvolvimento diferente daquela da colonização do Brasil, de uso irrestrito e exploração de riqueza, ignorância quanto às pessoas que vivem aqui, quanto a outros meios de produção. É um grupo de coisas que a gente não entende, um grupo de ideias que a gente não entende como existem ainda hoje, assim, com tanto conhecimento que já se tem, né? Certo. Como a ONG atua quase no mundo todo, né, Rosana? Em questão da consciência coletiva. Trabalhar no Brasil é mais difícil do que em outros países em relação à conscientização de preservação? Sim. Assim, cada país, cada região tem lá as suas dificuldades, mas a gente vê que tem alguns países que já têm uma mentalidade um pouco mais desenvolvida
quanto à importância da preservação ambiental. Na Europa, por exemplo, a gente vê que já existe um entendimento um pouco melhor sobre isso, então você vê até melhores políticas de mobilidade, de uso de energia. O Japão, por exemplo, é um país que ele vem mudando a cara dele nos últimos anos e hoje em dia é um dos países que mais faz para preservação ambiental, sabe? Esse ano eles completam um ano sem uso de energia nuclear, que antes era uma fonte principal para eles. Só que eles já perceberam que eles não vão crescer se continuasse nesse ritmo, né? E no Brasil ainda não. No Brasil, infelizmente, a gente tem uma política muito dominada por esses grandes latifundiários, né, que a gente fala das bancadas ruralistas. Então você vê que tem muita coisa e é uma bancada forte, né, no governo, então muita coisa que de repente leis que poderiam ajudar chega lá e barra porque existe essa mentalidade do coronel e tal, e o brasileiro algumas vezes também não entende como que isso atinge e prejudica ele. Você consegue falar muito facilmente com algumas esferas da população, especialmente os mais jovens, mas outras esferas da população já são muito mais difíceis de você atingir, principalmente quando você vai falar de Amazônia para o cara que está no Sudeste. Ele não entende qual a relação que a Amazônia tem na vida dele, então ele não entende que se não tem água na torneira dele é porque a gente está atrapalhando o ciclo das águas. O cara não entende qual a relação disso. Então é um trabalho duro e a gente tenta e usa todas as ferramentas possíveis para reverter isso. Uma das principais frentes de atuação do Greenpeace é justamente nessa parte da comunicação. Então a gente tem vários canais de comunicação e o nosso forte é justamente usar todos os tipos de comunicação possíveis, desde do mais detalhado, mais complicado, até o mais didático, mais desenhadinho, para atingir o maior número de pessoas possíveis, para alterar essa consciência coletiva, essa consciência ambiental e política. Está tudo ligado, né? Está tudo interligado. Certo. E quais são os parceiros que a ONG possui? Quais as parcerias, e vocês recebem algum tipo de apoio das organizações públicas? Não, assim, a ONG, ela é 100% mantida a partir de doações de pessoas físicas, né? Então a gente não aceita doação de partido político, não aceitamos doações de governo nem de empresas sob CNPJs. A gente aceita doação via fundações, né? Mas que tem outro caráter, mas nunca de empresas, justamente porque a gente quer ter essa autonomia. Porque se a gente recebe grana do governo, quer dizer que a gente não vai poder bater no governo. E a gente é uma ONG independente, a gente bate em quem a gente quiser, em quem a gente achar que está merecendo apanhar. Então essa é uma das características nossas. Agora, de parceria e de cooperação no trabalho, são vários. Assim, a gente tem uma parceria de colaboração muito boa com os Ministérios Públicos Federais, porque eles encabeçam muitas ações de fiscalização e mesmo ações judiciais, coisas que a gente não faz, mas que eles fazem. Temos muitas parcerias com outras ONGs que também atuam na região, que às vezes com assuntos levemente diferentes que os nossos, mas tudo se complementa, tá tudo ligado. Então a gente sempre atua junto com outras instituições, como o ISA, como o WWF, nossos grandes parceiros, que são o nosso grupo de voluntários, que é um grupo gigantesco, e que são eles que são as pessoas que estão sempre na rua, que estão na frente das ações e botando a cara ali mesmo para levar as ideias do Greenpeace. Eu gostaria que você divulgasse como que nós podemos ajudar a ONG. Bom, você pode ajudar ajudando a disseminar as ideias, as mensagens, a ampliar o debate. Você pode ajudar doando para a ONG, você pode doar a partir de R$15 por mês. E você pode ser um voluntário também, trabalhar aqui diretamente com a gente também. E para quem quiser fazer doação, como que a gente faz? Se você entrar no site do Greenpeace, que é o www.greenpeace.org.br,
Lá tem um canal para doação, você pode se inscrever. Às vezes a gente tem algumas campanhas também. Então, por exemplo, agora a gente está... vocês devem ter visto que um dos nossos principais navios, o Arctic Sunrise, ele ficou preso na Rússia 1 ano. Aí agora a Rússia liberou o navio está vindo todo destruído, ele ficou 1 ano ao relento. Então a gente vai ter que recuperar o navio. A gente está com uma campanha agora para reunir fundos para recuperar o navio, que é um navio muito importante para as ações que a gente faz no mundo inteiro. E você pode também escolher uma campanha específica que você queira colaborar. Se você quer colaborar para a campanha de Amazônia, você pode dizer que você quer colaborar especificamente para a campanha de Amazônia e tal. Tudo isso no site está explicadinho. Ótimo. Rosana, nós como acadêmicos do curso de Gestão Pública, nós nos sentimos muito honrados, muito felizes em estar aqui com vocês, em conhecer o trabalho importante que a ONG desenvolve não só no mundo, mas também para a nossa Amazônia, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem vai nos assistir. Bom, vocês são de um curso que pra gente são pessoas que estão faltando aí. Então a mensagem que eu posso dizer para vocês é que vocês, quando formados, especialmente por vocês serem aqui da região, que vocês busquem levar essa ótica diferente de gestão para a esfera pública, que hoje em dia está às moscas. Então peço que vocês lutem por isso pra gente. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui com você.